Amém. O líder de cântico, ele é novo, ele não é acostumado com isso. Nós vamos se pôr de pés agora, por favor. Salmos 1. E após os salmos, nós vamos ler a escritura que nós baseamos a nossa escola pela manhã. Atos, capítulo 1. Salmo 1. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, todos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Agora nós vamos para a escritura oficial, Atos capítulo 1, verso 4 até o verso 8. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, como em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Senhor Deus, que a bênção contida nesta palavra, ela seja adicionada em nossas vidas, derramada em nossos corações, até o ponto que sejamos essa espécie de pessoas. Sejamos, Senhor Deus, esses sujeitos pelo qual possa testemunhar disto. Pois te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor? Os salmos que nós lemos, eu quero destacar aqui um versículo. É o versículo 2. Onde ele disse: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Estes são os verdadeiros nascidos de novo, cheio do Espírito Santo. Essas pessoas, elas são dividadas. Elas têm uma dívidas para com o seu
benfeitor que só pode ser paga através da sua própria vida. Ele não quer nada diferente, a não ser o seu testemunho, para poder dar a Ele. Fora disto, nada pode fazer com que Ele fique recompensado. Quando nós temos esse tesouro escondido em vasos de barro, então nós podemos ver que a própria vida que vive em mim, em você, ela dá um testemunho dele 24 horas, dia e noite. Quando você está testemunhando em palavras, você fala as palavras dele. Não é um ato, não é uma obra sua, é dele em você. Ele transmitiu para dentro de você os seus próprios pensamentos, e esses pensamentos expressados em palavras são as palavras eternas de Deus. Esse é um lado. O outro, isso se projeta em uma ação. Em uma ação que se manifesta no seu ser, sem linguagem, sem voz, sem palavra. Nisso daí completa o quadro, pelo qual ele disse: medita na lei do Senhor de dia e de noite. E mesmo em suas orações você tem dois lados. Você o faz em palavras. O outro você faz em espírito. Por isso que Paulo chegou a dizer estas palavras. Ele disse: a minha pregação e as minhas palavras não consistiu em palavras de sabedoria humana, para que a vossa fé não apoiasse no que o homem diz, mas em demonstração de espírito e de poder. Por isso ele disse: eu canto no Espírito, eu ando no Espírito, eu falo no Espírito. Essa daí é exatamente toda a vida de todo cristão. O Mobrana chama isto a totalidade da vida cristã. A totalidade da vida cristã. Uma pessoa desta não tem jeito dele ser destruído. Não tem jeito dele ser derrotado. Pois a sua vida é selada por dentro e por fora. Não existe nenhuma penetração maligna e nem um esvaziamento, porque ele te betumou com seu betume chamado Espírito Santo, por dentro e por fora. Você tem prazer, você tem alegria, gozo em o servi-lo, não é verdade? Muito bem. Isso é uma das coisas principais pela qual nós acentuamos em nossas vidas, no nosso dia a dia. Agora, ele dizendo aqui: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis as minhas testemunhas.
começando em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Uma testemunha, ela não pode testemunhar de um caso se ela não presenciou aquele caso. Ela tem que ter certeza daquilo que ela vai testemunhar. Correto? Quando você é chamado para testemunhar alguma coisa perante um júri, diante de um julgamento, você tem que ter cuidado no que você vai falar e prestar bastante atenção e saber que aquilo que você está falando é correto. E se você falar pouco, mais pouco que você falar, melhor. Não fale muito não. Fale pouco, mas fale tudo certinho, tudo corretamente, porque você vai ser chamado pela segunda vez. Você vai ser chamado pela terceira vez. E cada vez que você for testemunhar, você vai ter que testemunhar a mesma coisa. Correto? Se o seu segundo testemunho for diferente do primeiro, ele já traz uma dúvida. E se o terceiro for diferente do segundo, aí você é desacreditado. O seu testemunho tem que ser exatamente todos os três igual ao primeiro. Do jeitinho que você testemunhou o primeiro, você testemunha o hoje o mesmo e amanhã eternamente o mesmo. Senão, você não é uma verdadeira testemunha ou de um verdadeiro testemunho. É um falso. Esse que é o motivo hoje das pessoas. Elas querem testemunhar algo que elas não presenciou, que elas não viu, que elas não têm uma consciência de que aquilo é correto, e elas passam por mentirosos, não são verdadeiros. O testemunho seu diz quem você é, certo? O seu testemunho diz quem você é. Ora, se o nosso Senhor Jesus Cristo, a própria palavra, disse, Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Isso significa que Ele não muda. Por isso que os nossos atos é o mesmo. Não me importa quanto tempo passa, quantos anos você passa. Se ontem você teve uma experiência com Ele, aquela experiência antiquada, gostosa, pentecostal, do Espírito Santo na sua vida, há 10 anos atrás, há 20 anos, há 30 anos, você continua tendo a mesma. Sempre a sua vida inspira confiança. Todas as pessoas que estão familiarizadas com você, e aquelas que se associam com você, aquelas que convivem com você, aquilo traz para elas firmeza e segurança. Porque elas te conhecem pelo seu testemunho. É verdade ou não é? É verdade. E o irmão Branham, falando nessa mensagem, a era de Éfeso, parágrafo 6, ele disse: o que a igreja foi no dia de Pentecostes, essa é a norma, esse é o padrão.
Não há nenhum outro padrão. Não importa o que digam os estudantes, Deus não tem mudado aquele modelo. O que Deus fez no dia de Pentecostes, tem que continuar fazendo até que termine as eras da igreja. Aleluia. Eu quero falar sobre esta pequena palavra padrão. É o nosso tema, padrão. Ele mantém esse padrão até levantar a sua igreja e levar para si mesmo. Olha, irmãos, é por isso que os dias vão se passando, os anos, os meses. A igreja do Deus vivo, ela tem que se aproximando cada vez mais. Como foi a igreja de Pentecostes? Porque você tem que se recordar que a igreja do Deus vivo, ela tinha se afastado daquele modelo há 2000 anos atrás. E Deus está trazendo ela e levando ela de volta para o seu lugar de origem. A igreja tinha modernizado com o mundo. Ela tinha seguido o mundo. Do jeitinho que o mundo era, também a igreja de Deus era. Mas agora ele tem tirado ela do mundo e posicionado na sua palavra. Você sabe o que ele está fazendo agora? Ele está tirando o mundo da sua igreja. Ele tirou ela do mundo, colocou na palavra. Agora ele está tirando o mundo dela, para levar ela de volta à origem pentecostal. Por isso que cada eleito, cada verdadeiro ungido de Deus, o desejo dele é se afastar cada dia mais do mundo e ficar restrito só com Deus. Se separar. Você quer um segredo? Não tem uma coisa melhor. O maior segredo que tem é você manter a pessoa mais restrita que pode nesse mundo e ficar sozinho com Deus. Deixe Deus falar com você e fale com Deus, e fala pouco com o homem. Aí então você vai ver como que Deus te dirige. Você não vai fazer nada fora da vontade dele. Mas quando nós se associamos muito com o homem, falamos muito com o homem, nós falamos pouco com Deus, e Deus não pode falar conosco. Esse é o estado das pessoas. E eles depois ficam falando pirelas, tagarelando. Deus está longe disto. Oxalá se cada homem, cada ungido, cada filho de Deus, ele pudesse reconhecer o seu posicionamento na palavra. Ele mantinha naquele lugar ali com toda fieldade ao seu reitor, que é o seu líder interior, não o líder exterior. Porque o que foi a igreja pentecostal é o que é a igreja pentecostal hoje. A noiva! A parte B desse parágrafo 11, ele diz: a igreja verdadeira sempre se esforçará por ser igual ao original do dia de Pentecostes. Aleluia! Às vezes eu fico imaginando, meditando e pensando como que as pessoas deixam ser levadas, enredadas tão
fácil por outras. Se ela vê uma pessoa fazer uma coisa, ela acha bom aquilo e quer fazer igualmente a outra fez. Ela não se interessa em ouvir a boca de Deus, se aquilo é para ela ou não. E nós somos pessoas místicas, espiritualmente falando. Nós não devemos ser como uma nuvem vazia, levada como vento, com o vento para todo lado. Nós temos algo dentro de nós que dá o testemunho de nós. E nós damos esse testemunho dele. E o nosso testemunho tem que ser verdadeiro. E para ser verdadeiro tem que identificar com a sua palavra. O que ele foi ontem, hoje e para sempre. Porque a palavra do Senhor nunca perdeu o seu valor. Nunca. O seu sangue, há 2000 anos atrás, que foi derramado no Calvário, nunca perdeu a sua força, nunca perdeu o seu vigor. Ele continua um sacrifício vivo hoje, mais do que como foi ontem. Veja, irmãos, você tem que ter uma determinação de confiança naquilo que você creu, de tal maneira que os seus atos, as suas obras, seja não a sua, mas a dele. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, verso 12, porque a palavra do Senhor é viva, e é como uma espada de 2 gumes eficaz. Ela corta, ela penetra, ela vai até a divisão da alma, do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e os intentos do coração. E não há nenhuma criatura encoberta diante dele. Antes, todos estão nus e patentes diante dos olhos daquele com quem devemos de tratar. Agora, que qualidade de vida, de espírito que possui, que está morando dentro de você? Essa espécie de espada, é essa espécie de palavras de vida. Agora, o segredo da coisa está exatamente não é em pregar, em ouvir, mas em viver. Em viver. Pregue a palavra, mas viva a palavra melhor. Você verá os resultados através da manifestação do poder dessa espada em sua vida. E você vai ver que você é um homem, uma mulher, feliz para sempre e eternamente. E a sua vida é motivada. E você tem constantemente um verdadeiro Pentecostes. Porque a vida de um verdadeiro filho de Deus, de um verdadeiro eleito, não é uma vida vazia. Ela é uma vida cheia, recheada, com todos os atos e os poderes e sinais e milagres do Espírito Santo em sua vida. Porque o nosso Deus, Ele não é um Deus silencioso. Ele produz barulhos. E os seus barulhos são verdadeiros. São chuvas carregadas com relâmpagos, raios, trovoadas. E a chuva que cai sobre essa semente para fazer ela produzir, para alimentar os seus filhos. Porque a própria palavra de Deus, ela produz em você o mantimento para poder satisfazer a sua alma.
e deixar feliz, contente e satisfeitos. Amém? Deus se manifesta na sua vida. Não precisa de ninguém, é Deus. Ele sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você não precisa que ninguém bate uma manivela para Ele manifestar. Você não precisa que ninguém esforce você em nada. Você não precisa de ninguém te congratular com você. Quando você entra dentro dessa esfera celestial e está coberto por essa aura de Deus, o mundo cessa para você, as pessoas cessam. Você agora tem um relacionamento íntimo, é você e o Espírito Santo, Cristo na sua vida. Não importa o que vai, não importa o que vem, não importa o que naufraga, não importa o que flutua, não importa se você tem que pedir pão ou água para comer ou beber, você é uma nova criatura que está em direção à glória de Deus. Aleluia. Eu acredito que não tem uma coisa mais esplêndida do que quando um homem e uma mulher têm uma vida assim. Sabe onde está parado, sabe quem tem crido, não é envolvido com nada, a não ser só com a palavra do Senhor. Como Moisés. Ele sendo o mesmo, como foi nos dias de Moisés. Ontem, como foi Jesus naquela mulher samaritana. Como foi Jesus naquela mulher com fluxo de sangue. Ele continua hoje o mesmo. E aí então nós devemos, irmãos, analisar e voltar lá atrás. Porque a Bíblia, a palavra do Senhor, ela não é só para ser lida e pregada. Ela é para ser vivida. E quando nós vivemos a palavra, os atos do Espírito Santo se manifestam em nossas vidas. Porque a maior coisa e a melhor coisa que Deus já tem em sua vida, Ele não quer o seu sacrifício somente, Ele quer a sua obediência. A obediência faz com que Deus se manifesta. E quando Deus se manifesta, não existe nada que pode barrar no seu caminho, porque isso significa que não tem barreira no seu caminho. O seu caminho foi limpo e lavado pelo sangue. É um terreno apropriado para o Espírito Santo operar. Não é verdade? A mensagem do quarto selo, parágrafo 33, 34. Ele disse: Moisés, sob o sangue de touros, quando ele encontrou aquela luz, a coluna de fogo, naquela sarça ardente, e ele desceu, e lá embaixo, sob uma comissão que Deus tinha lhe dado, e ele era um profeta, e quando a palavra do Senhor veio a ele, ele falou. E até mesmo criou coisas que criou coisas pela palavra. E esse é o padrão de Deus. É verdade ou não é? Se eu dissesse para qualquer uma de umas irmãs que já recebeu esses testemunhos, desses testemunhos aqui, elas dariam esse testemunho. Como o que Deus tem feito na sua vida. Vejam. E agora se fará isso sobre aquilo. Ó. E agora se fará isso sobre aquilo. Sangue de touros. Que tal sobre o sangue de Jesus? Que tal sobre o sangue de Jesus? Se ele fez aquilo sobre o sangue de touros, de cabritos, eu pergunto, e nós agora, sobre o sangue de Jesus Cristo, o próprio sangue de Deus, não temos
de quem envergonhar de sermos cristãos e sermos as suas verdadeiras testemunhas para esse século presente. Porque quem vai testemunhar dele não sou eu, não é você, é ele mesmo vivendo em você. Por isso você não tem que ter vergonha. Agora, se você não tem esse Deus em você, a melhor coisa que você deve fazer, ou fique calado até que você receba. Porque senão Satanás já dispara tudo sobre você. Aí você ainda testemunhando falsamente, aí é que ele vai disparar. E esse é o motivo que você vê muitas pessoas arrasadas, acabadas e arruinadas hoje. Porque elas são verdadeiras testemunhas falsas. Não testemunha aquilo que elas viu, presenciou, que elas têm, vivendo nelas. E Deus não vai sustentar nada que Ele não falou. Nada. Ele só sustenta o que Ele falou. Esse é Deus. Por isso é que quando Moisés falou a palavra, aquilo aconteceu. Porque não era Moisés falando, era Deus falando através de Moisés. Quando você diz o Senhor Jesus Cristo é um curador, você está testemunhando de algo que você já tem ali. Porque na verdade aquela fé que você recebeu dele é a sua fé. E ela é um verdadeiro testemunho vivo. Agora a coisa mais importante é você ter essa vivência com ele e ele com você. Correto? Olha, se Moisés fez isso com o sangue de touros, que tal sob o sangue de Jesus? Não coberto, mas remido completamente. E você se põe de pé na presença de Deus, como filhos redimidos. Agora o Mombrana, ele fala assim: você não pode chegar lá sem o sangue. E o sangue é uma revelação que Deus te dá. O sangue de Jesus Cristo é uma revelação que Deus te dá. É a revelação do sangue que você tem e sabe que você está sob ele. E que aquele sangue está todo o tempo te limpando e te cobrindo e fazendo de você um vaso, um recipiente, um receptáculo para o Espírito Santo habitar. Você sabe. Do mesmo jeitinho que você reconhece que você é curado. É uma revelação. É uma revelação. O profeta diz: quando Deus revela a você que você é curado daquela enfermidade, ele diz: você é curado. Você é curado. E quando Deus te revela que o sangue está sobre você, você descansa. Você sente uma paz que inunda o seu ser. Você não tem medo de trabalhar para o seu feitor. Você trabalha desembaraçadamente. Você o faz, não porque você faz com medo, você faz com uma satisfação, porque Ele coloca dentro de você esse desejo de trabalhar para Ele. E você trabalha sem medo de errar. Quando uma pessoa tem esse medo tremendo de fazer alguma coisa, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. A melhor coisa que você não deve fazer, que você deve fazer é não se meter a fazer aquilo. Porque quando Deus coloca em você uma determinada segurança, você faz aquilo sem temer a nada. Sem temer a nada. E agora vejam, a igreja está muito longe de seus padrões de vida. É a situação que encontra essa igreja natural. Longe do padrão de vida.
E a coisa terrível é que uma igreja natural, ela é uma igreja cristã natural. Uma igreja cristã natural. A igreja sobrenatural, ela é uma igreja cristã sobrenatural. E é por isso que às vezes nós viemos para a igreja, para os cultos, como disse o profeta, não só para cantar, não só para adorar a Deus, mas nós viemos aqui para sofrer o seu julgamento. Ser julgados. Somos corrigidos, somos exortados, somos açoitados pela palavra de Deus, para nos estar posicionado no seu lugar, que Ele nos estabelece em seu corpo. Tal grau de fé que aquilo te toma e te assegura ali posicionado, como se você tivesse parafusado naquele lugar. Nada pode te tirar. Não me importa o quanto que parece de bom lá fora. Você pode até ter feito coisas lá fora antes, que satisfazia a sua própria vida. Mas quando Deus tira tudo isso de você e te posiciona neste lugar, te estabelece neste lugar, você saiu daquela coisa lá. Agora você está no padrão de vida de Deus. Quando vem aqueles próprios amigos seus, que antes se divertiam com você, se associava com você, convivia com você, chegava na sua porta e chamava fulano, Beltrano, Cicrano, Cicrana, vamos hoje para a festa? Você diria, não, eu daqui não me movo. Eu daqui não me movo. O meu amor agora é para com o meu feitor. O meu cordeiro, o sangue já foi aplicado há muito tempo. E tem uma coisa, a morte está aí fora na rua. Eu daqui não vou sair, eu já tenho guardado o meu cordeiro por muito tempo. Nada mais te convence. Você já foi convencido. Não é verdade? Veja, irmãos. E eu creio que muitas vezes conjecturávamos, ao invés de, na realidade, chegarmos a encarar a situação. A situação. Agora, um cristão verdadeiro, com uma vida cristã, um cristão verdadeiro com uma vida cristã, ninguém precisa manipular ele. A sua vida é segundo o padrão do Espírito Santo. Ela é limpa, ela é transparente, ele tem um espírito correto, puro, perfeito. Ele em si já sente um peso de responsabilidade em você, para servir o seu feitor, o seu criador. Você não importa que alguém está dizendo alguma coisa. Por quê? Quem sabe melhor do que a palavra, do que aquele que está na palavra e a palavra está nele. A palavra não pode estar no papel somente para você. Ela tem que ser vivificada na sua vida. Ela tem que ser materializada em seu ser. Ela tem que ser a sua própria vida. Então pode levantar qualquer razoamento a respeito da sua vida que não te atingem. Você continua o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Não importa o que diz fulano, o que diz ciclano, o que diz o irmão Beltrano. Você sabe quem tem crido, e você está certo que Ele é poderoso para guardar o seu tesouro até o seu dia final. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 16 e 17.
ele disse bem assim: assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. Ninguém conhecemos segundo a carne. Eu vejo nisso daqui uma responsabilidade que está sobre os ombros de um cristão. Primeiro, você tem que dar testemunho daquilo que você diz que é. Eu sou um crente em Cristo. Você tem que dar testemunho daquilo. Porque se você viver uma vida aquém, como que você pode obter determinada segurança das pessoas? Seu testemunho diz que não tem. Correto? Você tem que ter uma vida transparente. Transparente. E nem tão pouco. Você não tem que dizer, justificar em suas fraquezas humanas, em suas falhas humanas, em seus erros humanos. Porque eu vos digo, diz Jesus, se as vossas obras não exceder as dos fariseus, eles de maneira nenhuma entrarão no reino de Deus. Não entrará. E obras é algo, não é algo que você faz, é algo que Ele faz em você, em reverência, ou que em um reconhecimento do que Ele já fez por você. É as suas obras, que não é as suas obras, é as obras dele vivendo em você. Porque a sua fé produz as suas obras. O Espírito Santo na sua vida produz a fé de Jesus Cristo. E aquela fé de Jesus Cristo manifesta as obras. Olha, irmãos, eu digo mesmo, você não tem que ficar pensando, olhando e vendo se alguém está olhando para você. Tira isso da sua cabeça. Tira isso da sua mente. Tem um olho que tudo vê. Tem um olho que está te observando. Lá do seu assento na glória. Ele está olhando o que você está praticando, o que você está fazendo. E lembre-se, Ele sempre é aquele Deus lá do princípio. Nunca mudou. Sou apenas Deus de perto. Não sou também Deus de longe? Esconder-se-me-ia em esconderijo que eu não vejo. Não saibam que eu encho os céus e a terra. Jeremias 23, 23. Então não pense que você faz as coisas escondidas do irmão, da irmã, e que tudo está bem. Imaginem, medite, pare, reflete, deixe o Espírito Santo esquadrinhar a sua mente. Quando você depara diante de um verdadeiro, honesto e sincero Filho de Deus, nascido nessa rocha infinita, você pensa que as coisas estão ocultas aos seus olhos. Quando esse Espírito eterno vive nele, reina nele, ele é um súdito do seu reino, ele reina nesse reino. Quando o reino messiânico está nele, ele é um súdito desse reino messiânico, que pode conhecer o coração das pessoas, ver os seus razoamentos. Esse é o Deus presente, é o Deus que servimos nessa manhã. Ele é igualmente aqui agora, como é nos Estados Unidos, na França, na Suíça, na Alemanha, em qualquer lugar. Ele é o mesmo no seu coração, meu irmão, minha irmã. É um Deus criador. Escute isso.
Agora então isso traz uma responsabilidade grande. Você tem que identificar com isto, para que as pessoas possam ver que você não é um crente carnal, mas que você é um crente espiritual. Porque as suas obras produzem isto, os seus atos produzem. Não é verdade? Aí então aquilo traz naquele irmão ou naquela pessoa que convive com você uma confiança. Não, para aí. Não existe tal coisa hoje como cristão. Não. Existe sim. Existe? Existe sim. Não existe. Eu vou provar para você que existe. Vamos lá na minha casa. Vou provar. Pegou aqueles bêbados, levou lá. E ele entrou lá, caindo lá, se batendo para lá e para cá. E ela dormindo, já era tarde da noite. Tarde da noite. Ela levantou e ele disse: faz para nós aí um presuntos de ovos. Ela foi lá, fez o presuntos de ovos, trouxe para eles. Quando trouxe, ele meteu-lhe a mão naquilo, jogou no chão e disse: você não sabe que eu não gosto desse jeitinho, desse jeito? Faz do jeitinho que eu gosto. Ela: tudo bem, querido, vou fazer do jeitinho que você gosta. E saiu cantando: carregará Jesus a sua cruz sozinho, e ficará eu sem a minha? Eu também tenho uma cruz para carregar. E cantando assim, quando ela cantava lá, o Espírito Santo caiu cá. Deixa. Ali caiu aqueles bêbados em choro, pedindo misericórdia. O irmão Brando disse: eles foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso não é uma história, um conto de caruchinho, algo imaginário. Isso é uma vida vivida. São atos, obras do Espírito Santo na sua vida. Ei, irmãos, eu digo, se você crê em um Deus, você tem que crer que há um céu para você. Você tem que crer que há um lugar santo. Você tem que crer que há um lugar preparado para um povo preparado. Esse povo que sofre por amor à palavra. Por amor à palavra. Não por amor por suas próprias coisas. Não por amor aos seus próprios desejos, seus próprios caprichos, seus próprios atos. Por amor à palavra. Você sabe qual é a diferença que temos em frequentar a igreja das denominações? Você sabe qual é a diferença? Todos frequentam as igrejas. Todos vão à igreja. Mas há uma diferença entre a igreja do Deus vivo e a igreja do mundo. Você sabe qual é a diferença? A diferença é esta, irmãos: que primeiro Deus te tirou do mundo. E depois na palavra, revelou-se a si mesmo a você. E agora Ele, através da revelação, Ele está tirando o mundo de você. É algo que Deus faz, não o que o homem faz. É uma responsabilidade sobrenatural individual, que você não pode fazer pelo outro. Você não pode fazer pela sua esposa, você não pode fazer pelo seu marido, você não pode fazer pelo seu filho, você não pode fazer pela sua mamãe, pelo seu papai. É individual.
É por isso que nós não estamos espelhados em crentes, em igreja. Nós não estamos espelhados em pessoa. Nós estamos espelhados na palavra inadulterada. Ele é o nosso retrovisor e espelho, onde nós fazemos averiguação em nossas vidas, comparando palavra com palavra, porque nós mesmos somos epístolas escritas, lida por todo mundo, conhecida do mundo, ministrada por nós nos nossos corações. Do mesmo jeitinho que o nosso Senhor Jesus é um verbo, palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Cada verdadeiro atributo de Deus é o verbo de Deus. Você veio do mesmo jeitinho que ele veio, para seu lugar de origem. Do mesmo jeitinho, não foi diferente não, porque senão você não poderia ser irmão dele, e ele ser seu irmão. Você não poderia de maneira nenhuma que o seu pai fosse o seu pai. Você tem que ser gerado pela palavra. E quando a palavra gera você, significa que você é um gene dele. Você é uma parte dele. E se a palavra Deus é eterno, e os seus pensamentos são eternos, os seus atributos são eternos, o seu gene é eterno, então você que é uma parte dele, é eterno tanto quanto ele é eterno. E você age, atua, o seu comportamento é o comportamento de um cidadão do céu. Você tem uma fé aguçada. Ela está tendo e apontando para você a eternidade. Continuando. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você vive essa vida vive em você de tal maneira que as pessoas têm temor de tocar no seu nome. Não é por causa de você não, é por causa dele que vive em você. O ímpio sabe disto. Você sabia disso? O ímpio sabe. Irmão Brana, quando ele saía com aquelas crianças, aqueles ímpios que eram os agoreiros que Isaías fala, os astrólogos, quando ele passava diante dele, eles falavam: ei garoto, ei vem cá, ei você, vem cá. Ele parava e olhava, ele falava: é você mesmo aí, você aí de calção listrado, vem aqui. Ele disse que vinha pensando que ele queria que ele fizesse alguma coisa para ele, comprar uma coca, ou uma coisa assim. Você sabe o que ele dizia para ele? Você sabe que você nasceu sob um sinal? Há uma luz que te segue. Você nasceu sob um sinal. Amém? Você nasceu sob um sinal. Há uma luz que te segue de dia e de noite. Todo mundo vê essa luz em você. Aleluia! E essa luz é o seu anjo que acampa ao seu redor. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. Há uma atmosfera que te cobre, é uma vestimenta sobre você. 5 identificações definidas da verdadeira igreja de Deus, de um verdadeiro Deus, né? 5 identificações definidas.
Você sabe que nós vivemos um tempo que nós não podemos enganar ninguém. Eu não estou falando enganar no dinheiro, que você engana no dinheiro, você está tentando enganar também na vida espiritual. Você está tentando enganar na vida espiritual. Se você está tentando enganar alguém com a sua vida toda bagunçada, você está enganando a si próprio e deixando o diabo te enganar. As nossas vidas, elas são transparentes. E tem uma coisa, Deus não vai atuar em mim de uma maneira e atuar nela em outra, e atuar nele em outra forma, não. A mesma maneira que Deus atua em mim, atua em cada um dos seus filhos, nascido de novo nele. Deus não tem dois comportamentos, Ele só tem um comportamento. Deus não tem duas personalidades, Ele só tem uma personalidade. E você, quando é nascido de Deus, a sua personalidade é dissolvida na dele. Você passa a ter a personalidade dele. Você não tem mais personalidade própria. É a dele em você. Agora você vê essas pessoas com vida duvidosa dizendo que é crente. Você está sendo enganado e pensando que está enganando a outros. Mas vamos lá. Essa mensagem, parágrafo 29, as 5 definições e definições definidas, ele diz assim: agora, o que faz as mulheres? Nunca obrigamos as mulheres a fazer isso. Nós nunca obrigamos nossos homens a não beber, não xingar. Somente pregamos o Evangelho e apresentamos o padrão da Bíblia. Aleluia. Muitos homens que vêm para a fé pentecostal e a fé da santidade, vêm e professam ser, e quando não são, no coração. Muitas mulheres fazem as mesmas coisas. Nós lhe dizemos que tem de fazê-lo. Somente lhes damos o padrão. Dizemos-lhes o que a Bíblia diz. Se nasceram do Espírito Celestial, então seu espírito já não é americanizado. Hoje eu digo, já não é o brasileiro. Seu espírito não é o espírito do brasileiro. Amém? É diferente. Por isso que você atua diferente das atrizes, irmãs. Você é diferente de Hollywood, da igreja super igreja educada pelo poder do mundo. Seu espírito não é o deles. Você não age como um brasileiro. Você não age como uma brasileira. Você age como cristão, como uma cristã. Oh, mas isso é um problema para muitos. É um problema para muitos. Vejam. Já não é segundo os costumes alemães, é segundo os costumes celestiais, onde está o reino de Deus, porque somos de outro reino, um reino de Deus, onde a decência, santidade, poder existem. É por isso que um crente, ele se deslancha. Parece que ele está navegando a favor das águas. Para ele não importa se é a favor da água ou se é contra as águas. Para ele não importa, isso não faz nenhuma diferença. Ele continua o mesmo, do mesmo jeitinho. Ou ele não se cansa, ele não se enfada, ele não fica fadigado, ele não sente opressão de nada para se opor contra isso, para tentar fazer com que ele pare. Não, porque na verdade ele não é o de fora, ele é o de dentro. E o de dentro não sofre essas coisas.
Você sabe por que Deus desceu aqui e fez-se carne? Porque lá em espírito ele não sofre tentações, ele não sofre paixão, certo? E o diabo desafiou Deus. Ele disse: não, você me venceu lá porque você é espírito, mas vem aqui, faz esse homem para mim. Vem aqui, eu vou te provar que você vai cair. E Deus veio mesmo, porque aquilo tudo era em prol da sua manifestação, da sua obra que tinha que ser feito. Ele veio e fez-se carne para ser tentado na carne, para poder sofrer paixão na carne e provar para ele que ele é Deus. Ele não sofre no espírito, ele tem que sofrer na carne. Por isso que o irmão Branham diz que quando Deus dá a você o novo nascimento, irmão, a coisa que ele mata em você é a sua natureza, não seu espírito. Você é o seu espírito. Esse espírito permanece intacto, perfeito. Mas agora o homem de fora não, ele sofre paixão, ele sofre tentação. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos: na verdade, o vosso espírito está pronto, mas a vossa carne é fraca. Agora, faz um quadro, você com esse Espírito Santo cheio de poder na sua vida, porque você nasceu de novo. Você foi gerado de semente incorruptível. Não é verdade? Foi gerado pela palavra do Deus vivo, a mensagem da hora, a mensagem profética que permanece para sempre. E você então agora é uma nova criatura, e nela não existe isto. É por isso que você, quando sai lá de sua casa para vir para a igreja, você vem com aquela tensão de chegar aqui, se assentar aqui e adorar a Deus em espírito. Você já sai com a atmosfera prontinha de casa. Se você sai doente, você chega aqui é curado, é curada, porque a atmosfera da cura divina está aqui, a atmosfera de libertação está aqui, a atmosfera de perdão de pecado está aqui. Você é perdoado de todos os seus pecados. Aleluia, glória a Deus. Sempre emotivo, sempre emotivo. Há um incentivo em um filho de Deus. Ai de nós se nós não tivéssemos esses incentivos. Ai de nós. De vez em quando Deus deixa cair uma fagulhazinha para você apanhar ela. Ele permite Satanás lançar sobre você uma moléstia, uma enfermidade, um problema. A hora que você está bem ruim, quase não está suportando, e você diz: eu vou morrer, vou morrer. Aí ele vem e diz: vai nada, filha. Vai nada, filho. Eu estou contigo. Eu estou ao seu lado. Eu estou na sua cabeceira. Eu te tomo pela minha destra, pelo meu poder. Eu te ajudo. Eu te levanto acima desse problema. E as mãos de bênção, de saúde de Deus descansam sobre você. De repente Ele te restaura. Satanás, sai dela, sai dele, agora. E sai mesmo. Este é o poder que você tem, existe em você. Este poder existe em você. As obras de Deus têm que manifestar nas nossas vidas, porque se não manifestar, você não é na verdade um filho de Deus. Tem que manifestar. Efésios capítulo 2, o verso 10, e olha como ele diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Para isso que Ele te criou, para as boas obras, não para as más obras, para as boas obras. Eu sou uma pessoa, irmãos, nesse ponto, eu sou uma pessoa que eu não deixo nada para amanhã. O que eu devo falar hoje, eu falo hoje. Eu não sei eu ficar calado quando eu vejo uma coisa errada. Para mim é errado, e eu tenho que dizer: está errado isso.
O meu espírito não se dá com aquelas coisas. Por quê? Você foi criado para as boas obras, não para as más obras. Obras é aquilo que você faz em reconhecimento o que Deus fez por você. Que na verdade não é você que faz, é Deus que faz através de você. É por isso que as suas obras são boas. São boas obras. Correto? As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você sabe que essas obras que elas são manifestadas nas nossas vidas, elas são como adubos. É como adubo, é como você plantar uma semente, ela germinar e brotar e crescer, e aí então você cultiva ela. Você põe ali o adubo, você cuida dela ali você está ajudando ela a crescer naquilo dali para produzir. Deus faz desse jeitinho com a sua plantação. Desse jeitinho, Ele cuida. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Qual é o maior? É Apolo ou é Paulo? Ou é Deus que dá o crescimento? Ele disse, é Deus. É Ele. Aleluia. Que coisa boa, né? Por isso que você deve provar com a sua vida, através da sua fé, manifestando as obras boas. Que você é uma filha de Deus, que você é um filho de Deus, e que isso sirva para você como uma edificação da sua fé. Da sua fé. Não deixe, não permite que ninguém venha varejar nos seus ouvidos. Nada fora da palavra do Senhor. Não me importa quem quer que seja, seja mulher, seja marido, seja pai, seja mãe, seja parente, não me importa. Dá um não bem grande para ele. Não, não, você está com o espírito errado, papai. Você está com o espírito errado, mamãe. A palavra do Senhor não diz assim. Se você tem revelação, né? Se você tem o Espírito Santo dentro de você. Se você não tem, você vai crer nas mentiras do papai, na mentira da mamãe, na mentira dos filhos, na mentira da igreja, na mentira de todos. E quando eu pensar que não, você está edificado sobre essa mentira, pensando que é a verdade. Vejam. A queda do mundo, parágrafo 128, ele diz bem assim: Deus tem que julgar o mundo através de algo. Através de algo. Se Ele julgar através da igreja, através de qual Ele julgará? Ora, não há nada que poderia julgar. Então há somente uma coisa soberana, a sua palavra. Ela é eterna. Não se pode adicionar ou tirar. É um padrão genuíno. Então alguém aparece lá porque ele não tem uma verdadeira convicção daquilo que ele criou. E Satanás sabe. Ele conhece. Aí então Satanás dá para ele lá uma coisa 99,9% de verdade, e ele se regozija com aquilo e sente empolgado e diz: eu tenho recebido uma nova revelação. Eu tenho uma nova revelação. E faz daquilo uma ideia própria. E daquela ideia ali ele baseia uma doutrina, um ensinamento satânico, e fica seguro naquilo dali. Que não é identificado com a palavra. Você tem que identificar com a palavra. Mombrana disse: olha, eu tenho sonhos, eu tenho visões, sei que minhas visões é verdadeira, mas eu só posso saber que é verdadeira depois que eu trago ela medida com a palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor confirmar as visões, então eu digo, é a verdade. Se a palavra do Senhor não confirmar, eu digo: Senhor, não deixa mais essas coisas vir a mim, porque é mentira. Tudo que você receber, tudo que você tem, traga na palavra.
se identificar com a palavra, é de Deus. Se não identificar, é de Satanás. Não me importa o tanto que parece verdadeira. Correto? Olha bem, ancorei a minha alma ali, com simplicidade, colocar minhas mãos sobre o meu sacrifício, confessando que não sou bom de forma alguma, não há nada em mim, ó Senhor Deus. Ó, envie aquele Messias sobre mim e transforme meu ser do que eu era e me faça do teu próprio padrão. Por isso que eu gosto das mensagens do irmão Branham. A mensagem, irmão, do profeta de Deus não se contradiz com a Bíblia. Pode confiar, ela é a Bíblia revelada. A Bíblia é a letra. Como disse Paulo, ele disse que não que nós somos capazes de nós mesmos dizer algumas coisas de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem dos céus, o qual nos fez ministros, não da letra, ele disse, porque a letra mata, mas ministro do Novo Testamento, do Espírito, porque o Espírito vivifica a letra. É uma revelação, entende? Por isso que ele está dizendo, olha, de maneira que tu queres que eu seja. Que eu seja. A maneira que tu queres que eu seja. Não a maneira que eu quero que eu seja. É a maneira que tu queres que eu seja. Agora eu só sei uma maneira que você sabe que é a maneira de Deus. É essa mensagem. Essa é a maneira de Deus. É a vontade de Deus. É o padrão de Deus. Busque isto. Faça o que a mensagem diz para você fazer. Olha, você está fazendo do jeitinho, da maneira que Ele deseja que você seja. É a verdade. Agora, qualquer outro ladinho que você colocar ali é um desvio. Isso é seu próprio desejo. Deus não está nem aí com isto. Deus não está aí com isto. Ele está com a sua palavra. Correto? Ele está com a sua palavra. É com ela que ele fica. Ele não fica com outra coisa. É por isso que a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela tem que ficar exatamente com a palavra de Deus. A escritura que nós lemos, Atos capítulo 1, o verso 8, você vai ver que ele está dizendo assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis as testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria, e até os confins da terra. A testemunha do Espírito Santo, que não é você que vai testemunhar dele, é Ele que testemunha através de você. Por isso que o seu testemunho é verdadeiro. Deus não aceita o meu testemunho. Deus não aceita o seu testemunho. Ele só aceita o dele. É por isso que você tem que ter uma sabedoria, uma perspicácia, para saber se na verdade você tem o Espírito Santo ou não tem. Para saber se ele é o seu líder ou não. Porque senão você está dando testemunho errado. Longe, como a terra está dos céus e os céus da terra, ou do sul para o norte, pensando que é de Deus e não é de Deus. O Espírito Santo não vai te guiar em clube, o Espírito Santo não vai te guiar em festas lá fora, o Espírito Santo não vai te guiar em boate, o Espírito Santo não vai te guiar em Hollywood, o Espírito Santo vai te guiar na palavra. Só a palavra que ele reconhece. Só a palavra. E tem uma coisa, ainda te revela a palavra a você. É uma revelação. Não é crer no pé da letra. É uma revelação. É isso que ele faz. E tem uma coisa, é a palavra. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos a seus servos profetas. Que é essa mensagem. Não é isso?
Amós 3,7. Por isso é que nós temos toda a segurança que nós estamos na linha certa. Estamos na jornada correta. O caminho, completamente o caminho de Deus. É um novo caminho que Ele fez para nós lá no Calvário. Ele deu de volta em nossas mãos. E diz, segue-me. Amém? Eu vou encerrar com isso daqui. Nas asas da pomba, de uma pomba branca. Parágrafo 104. De acordo com o grande plano de Deus, a palavra pode somente, o Senhor Deus não faz nada, até que primeiramente o revele a seus servos. Agora, se você tem alguma ideia diferente desta mensagem, é falsa. É falso. Os servos de Deus são os seus mensageiros que Ele envia para a era. Principalmente para nós que vivemos dentro dessa dispensação chamada dispensação gentílica. E temos 7 dispensações, 7 eras da igreja. Cada era Deus mandou os seus servos, anjos, mensageiros, com a sua mensagem para o seu dia, para a hora, na estação de Deus. Na estação de Deus, para apanhar aquela semente eleita naquela estação própria, como disse o Salmo 1. A estação própria, produzir o seu fruto, não o meu, o seu fruto, os frutos do Espírito Santo, na estação própria. Ele diz, esse cujas folhas não murcham, não pode se perder, porque ele está plantado junto a ribeiros de uma água, que é a palavra, Cristo, o Espírito Santo. Continua sempre vivo, sempre verde, sempre maduro, sempre cheio do Espírito Santo. Não há lugar para demônios nenhum minar você. Você já imaginou você entrar de véu adentro no lugar santíssimo, no lugar dos santos, de repente um véu de 40 pés cai por trás de você, você fica prova de ruído, você não ouve mais nada lá fora, você não vê nada lá fora, aquilo que os seus olhos não vê, o coração não deseja, não é isso? Isso é no natural, e aquilo que os seus olhos espiritual não vê, também o seu coração espiritual não deseja. E os seus olhos espiritual está vedado de véu adentro. Você entrou no lugar santíssimo e um véu caiu por trás de você. Agora você está comendo da panela dourada, o maná que está ali dentro. O importante é o lugar que está. Não é porque está comendo o maná somente, é no lugar que a panela está. Porque eu digo agora mesmo, o maná está caindo aqui numa audiência mista, no acampamento místico. Mas um está comendo no acampamento natural, outro está comendo de véu adentro, outro está comendo na panela dourada, enquanto que o outro está comendo lá de fora. Todos estão regozijando porque estão comendo maná. Agora, a panela dourada, o que é a panela? A panela tem todos os utensílios sagrados de Deus. Ali está o jarro, dentro dela. Ali está os talheres. Ali está a farinha. Ali está o trigo, a semente. Ali está o sol que amadurece a semente. E ali estão os 2 querubins protetor com suas asas. Ali está o sangue do Cordeiro. E ali está a presença do Todo-Poderoso, a Shekinah de Deus. Está ali, desce lá dentro, desse lugar santíssimo. É por isso que esse crente, ele é sempre vivo. Não pode ter nada morto na presença desse Deus eterno. Ele é vida eterna. Aonde ele está não pode estar morte.
Por isso que ele é sadio. Ele tem uma disposição tremenda, irmão. Quando chega uma hora como essa, não existe nada que segure ele em casa. Ele tem um fogo inflamado por dentro. O amor divino é uma tocha acesa no seu coração. É uma chama que arde. Você sabe o que ele faz para a mulher? Prepara as crianças, porque nós temos que ir para a igreja. Que isso, que é vexame, querido? Não, que vexame nada. Nós já estamos atrasados. Nós já estamos, não, mas se nós faltar hoje, nós vamos, não. Não, eu não estou nesse espírito, eu estou no outro. Esse é um espírito de quem está fora de véu, que não está de véu adentro. Esse é o espírito de quem não está de véu adentro. Se eu faltar hoje no culto, vou ter um outro culto amanhã. Se eu não for na Santa Ceia hoje, eu vou ter outra Santa Ceia amanhã. Eu vou. Para mim não faz diferença, e não faz mesmo para ele é carnal. Ele é carnal. Mas o crente espiritual, sobrenatural, não. Ele toma a Santa Ceia com reverência, com respeito. Ele vem nos cultos com reverência, com respeito, porque o amor divino está queimando dentro dele. É uma revelação. Cada culto é uma revelação para eles. Mas o carnal não. Ele está comendo um acampamento místico. Para ele não faz diferença. Ali está o Abirã, está o Coré, está o Datã. Está o Coré, está o Datã, está o Abirã. Mas o Josué estava em um outro lugar. O Caleb estava em um outro lugar. Leia lá que você vai ver Deus dizendo assim para Moisés, que Josué e Caleb tinham um espírito que os outros não tinham. Era diferente o seu espírito. E no entanto eles estavam ali juntos, mas um tinha um Espírito Santo, o outro não tinha. Caleb é um tipo da noiva dos eleitos. Josué é um tipo do Espírito Santo que habita no seu ser. Desse jeitinho, irmãos. Então vejam bem. Os profetas, olha, Deus não faz nada sem revelar primeiro o seu servo, os profetas. Esse é sempre seu padrão. Sempre o seu padrão. Tem que ser. Quando os selos foram abertos, quando tudo mais, qualquer evento maior que ocorra sobre a terra, Deus revela a seus profetas. Faça o que a mensagem diz para fazer. Faça exatamente o que ela diz. E Deus te abençoará. Amém? Deus nos abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar um hino e logo então nós encerraremos com uma palavra de oração. É o 265, Ovelha Perdida. O bom pastor buscou-me. É esse mesmo? O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído triste vi. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou minha Deus, por seu sangue restaurou minha Deus.
por seu sangue restaurou minha Deus. Por ele sou querido, de graça singular, pois ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, ele me restaurou, minha Deus, por seu sangue restaurou, minha Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder, trabalho e graça salvadora. Aleluia. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, restaurou minha Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Estava marcado para termos o batismo agora depois da escola, mas acontece que as pessoas que vão batizar estão fazendo um curso hoje e então não disseram que não dá para batizar hoje. Aí então ficou para domingo próximo, né? Domingo da ceia, correto? Então domingo da ceia nós teremos o batismo, tá bom? Deus abençoe. Nós vamos orar. Senhor Jesus, é um privilégio muito grande de crer nesta mensagem. Num mundo como este, super desenvolvido, cheio de conhecimento teológico, homens inteligentes, sábios, espertos, astutos, homens que sabem colocar as coisas bem colocadas, têm uma unção, um espírito muito ungido para poder enganar. E no entanto o Senhor nos tirou de lá. O Senhor nos deu uma mensagem restauradora, uma palavra original, para nos levar de volta ao nosso lugar de origem, que é Cristo, a própria palavra Deus, nascido nessa igreja sobrenatural, a igreja do Espírito Santo, a igreja pelo qual tem um reino messiânico, que é o Senhor. Ele reina nesta igreja, Ele governa a sua igreja. O caráter dela é o caráter dele, a vida dela é a vida dele. Ó, como Ele ama esta igreja. Esta igreja o ama Ele. Esta é a igreja que nasceu nesta rocha. Pai, faça-nos cada dia mais efetivos, mais felizes, mais agradáveis, mais amáveis, mais fervorosos, cheios do Teu Espírito Santo. É no Teu precioso nome que nós te pedimos. Agora, despede-nos em paz.
leva-nos, protege-nos, leva para os nossos aposentos, deixe-nos simplesmente remoer esta palavra, simplesmente ali no aprisco do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe e abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados e, se Deus quiser, estaremos aqui à noite, logo mais às 19 horas. Amém. Deus abençoe. Amém.